E aí galera, tudo bom? Eu sou a Bia e sejam bem-vindos ao Dimensão Pop. Terceiro episódio de Cavaleiro dos Sete Reinos foi ao ar e é óbvio que eu já vim trazer pra vocês nos comentários sobre esse episódio que teve uma grande revelação, que eu já sabia porque eu já li o livro, mas que eu estava esperando muito acontecer pra vir compartilhar um pouquinho sobre ela com vocês. Mas até a gente chegar lá tem muito chão, porque muitas outras coisas foram acontecendo nesse episódio, onde claramente ficou óbvio de que o nosso protagonista do episódio foi o Egg. E já deixando claro que esse vídeo vai ter spoilers sobre o terceiro episódio e um pouquinho dos outros também, de Cavaleiro dos Sete Reinos. Então já logo no comecinho do episódio a gente vê o Egg junto com o Trovão, né, ou o Thunder, que é o cavalo do Dunk, tentando treinar um pouco ele, né, tentando ele se provar, na verdade, o Egg tá tentando se auto-treinar ali pra ser um bom escudeiro. Então a gente vê ele, né, fazendo alguns exercícios com espada, como entregar e tudo mais. Então a gente vê ali o esforço dele e quanto ele tá levando a sério isso de ser escudeiro do Dunk. E ele logo no começo também a gente já vê a apresentação de um novo personagem, que é o Sir Robin Wriothesley. Ele também é um cavaleiro, inclusive é um cavaleiro maluco ali, que o próprio Egg reconhece ele, né? Ele usa um tapa-olho e tudo mais. E ele é um personagem também que aparece no livro Cavaleiro dos Sete Reinos, que vai ter lá a sua relevância nos próximos episódios. Então a apresentação dele ali não foi à toa. Logo depois a gente vê mais um pouquinho de alguns momentos entre o Egg e o Dunk, né? Eles desenvolvendo esse relacionamento. Eu falei um pouco sobre isso no vídeo anterior, né? Pra quem não sabe, esse daqui é o terceiro vídeo, então eu tô fazendo vídeo de todos os episódios de Cavaleiro dos Sete Reinos. E eu mencionei no episódio 2, né, sobre essa relação e o quanto eu gosto isso em séries e filmes, e que tá sendo bem desenvolvida também nessa série entre dois personagens principais, né, e esse relacionamento que eles vão construindo juntos. E nessa cena onde eles dois estão juntos, né, fazendo várias atividades ali, tem uma coisa que pode ter passado batido pra quem não conhece tanto Cavaleiro dos Sete Reinos quanto a história, né, de Game of Thrones, House of the Dragon, enfim, esse universo todo aí de Game of Thrones, que agora eu vou explicar pra vocês o que acontece e o porquê que isso é importante. Tem um momento em que o Egg tá em cima de uma árvore cantando uma música que, se você prestar atenção na letra, ela é uma música que conta uma das histórias da rebelião Blackfyre, que é um marco ali muito importante no mundo, né, em Westeros, principalmente em relação à família Targaryen. Então senta que lá vem história, porque o que eu vou falar pra vocês vai ser brevemente uma explicação sobre essa música e como ela se relaciona com a rebelião Blackfyre, que foi um momento muito importante no mundo de Westeros, né, e é uma coisa que tem não só ligação com o Cavaleiro dos Sete Reinos, que vai ter principalmente em outras temporadas, como também com Game of Thrones e assim sucessivamente no universo de Westeros. Então no vídeo anterior eu mencionei um pouquinho sobre como é a formação da família Targaryen, né, como é que tá, quem que tá na cadeira, né, atualmente como no Trono de Ferro, quem é o rei Targaryen que tá lá, enfim. Então o que vocês precisam saber? Antes de ter esse rei que tá hoje, né, que é o Daeron II, o pai dele, que era, se eu não me engano, Aegon IV, ele era chamado de o Indigno porque ele fez uma burrada muito grande quando ele faleceu. Esse rei Aegon IV, ele simplesmente legitimou todos os seus filhos bastardos. Então, pra quem não lembra, né, em Game of Thrones, principalmente, né, em House of the Dragon, eles têm isso de sucessão e dos filhos legítimos e ilegítimos. Então, assim, até então, sempre o próximo da sucessão é o filho legítimo com a sua esposa de casamento ali. O seu primogênito é quem deve, né, ser o próximo rei depois que você falece. Só que esse rei, ele simplesmente decidiu, no seu leito de morte, legitimar todos os seus filhos. E o seu primeiro filho era um bastardo chamado Daemon, e ele chamava Daemon Blackfyre, né? Os bastardos, eles levam os nomes, por exemplo, Jon Snow, por causa da neve, então ele, por ser um dragão bastardo, ele era o Blackfyre. E aí o que acontece? Uma grande rebelião. Então a gente tem um dos reis que seria o legítimo, porque ele é filho do casamento ali daquele outro rei, que é o Daeron II, e tem esse Daemon Blackfyre. E aí as famílias e vários outros bastardos que estão nesse rolê começam a tretar e tem uma grande rebelião. Dura alguns anos ali, né, na história de Westeros. Inclusive o trecho que o Egg tava cantando é sobre o final dessa batalha, que termina com o Daemon morto em uma grande batalha chamada The Red Grass Battle. Red Grass porque, vocês imaginam, né, o sangue inteiro de todo mundo ali derramado no meio da grama, e ele acaba sendo morto por um de seus irmãos bastardos. Não vou falar muito sobre esse irmão bastardo, porque ele vai aparecer mais pra frente na história de Cavaleiro dos Sete Reinos, em outra temporada, mas que vai ser também importante, então quando for a hora eu falo mais dele. Mas tendo isso estabelecido, então hoje, né, com
com essa rebelião sendo vencida, o Daeron II virou o rei legítimo, e ele é simplesmente o pai do Baelor e do Maekar, que já apareceram aí no episódio, né, que um é o quebra-lanças, o outro é o pai do Egg, então acho que agora estamos estabelecidas aí as sucessões aí, né, de cadeiras, e também em relação a essa batalha Blackfyre, que é importante porque ela não faz muito tempo que aconteceu, e ainda tem muitos resquícios do que aconteceu, e como eu mencionei, vai ser trazido esses resquícios aí em outras temporadas. Então, agora vocês já sabem, já estão inteirados da história de Westeros, então vamos prosseguir sobre o episódio. E aí tem uma coisa que não tem no livro, mas que eu achei interessante, porque mostra também um pouquinho de como estão funcionando essas justas, e coloca em xeque ali o caráter do Dunk, em comparação, né, ainda mais que ele quer ser um cavaleiro, que é o momento onde aquele cara, eu não vou lembrar o nome dele, mas é o cara que escreveu ele na justa, né, com quem ele foi falar pra trabalhar ali. Ele quer que o Dunk, ele desafie o filho da casa que tá fazendo os torneios ali, né, que é o principal, o Ashford, se eu não me engano. Ele quer que ele desafie ele, porque ele talvez seja um competidor que o Dunk consiga derrotar, e dessa forma, tanto o Dunk consegue, né, ganhar os cavalos e o dinheiro dele derrotando ele, quanto esse cara apostando contra o menino e apostando a favor do Dunk também consegue levar uma boa nisso. Então o Dunk fica aí nessa de tentar responder pra ele, mas ele tem muito forte isso aí de honra e de ele querer vencer porque ele quer vencer e não só porque ele, né, quer ajudar um cara a ganhar uma aposta. E falando nas justas, né, a gente vê também mais um pouquinho algumas cenas de justas, e uma delas que é a mais impactante de todas, que tem isso ali no livro, mas não é nem de longe tão bizarro e é terrível essa cena quanto vê-la na tela, que é o momento da justa entre o Aerion, que é a cena da batalha entre o Aerion e o Sir Humphrey Harding, o nome dele é complicado de falar, mas que é o senhor, né, que tem o escudo xadrezinho ali, né, que eles vão batalhar juntos, e aí o Aerion faz um golpe totalmente errado ali, né, de propósito, claramente, onde ele atinge o cavalo, e o cavalo, né, fica com a lança ali nele. É horrível, essa cena é terrível, gente, não façam isso com animais, pelo amor de Deus. Quer acabar com as pessoas ali em Game of Thrones, beleza, mas não fere os animaizinhos, por favor. Mas enfim, voltando. E aí o cavalo cai em cima dele, né, então assim, ele tá super ferido ali, dá pra ver que o cara tá em muita dor, então é uma cena também bem terrível, mas que disso vai sair algo também nos próximos episódios, então fiquem de olho. E aí temos mais algumas cenas, né, aí do Egg e do Dunk pelas justas, né, eles lá na tenda lá do Sir Lionel Baratheon, que é malucaço ali, os momentos mais contraídos ali que tem com ele. E aí depois eles acabam se encontrando com uma moça que ela tá lendo o futuro, né, e ela fala que o Dunk vai ser mais rico do que um Lannister, vai ter mais ouro, né, do que um Lannister, e aí ela lê o futuro do Egg. E assim, eu não quero dar spoilers, mas provavelmente essa série não vai mostrar o que acontece com o Egg no futuro. O que eu posso dizer é que ela não está inteiramente errada. Eu vou esperar, acho que acabar a série só pra falar pra vocês, né, porque né, daqui tem mais 2 temporadas até onde eu sei pra serem lançadas, então até lá, né, tem muito chão aí pra rolar. Talvez eles façam uma série do Dunk e Egg adultos, dele no trono, enfim, não vamos saber. Mas o que ela fala ali não está muito errado, tá? Então prestem atenção nessa leitura da feiticeira. E logo depois eles acabam encontrando o Sir Raymond, né? Enquanto isso, o Egg vai assistir um dos shows, né, de marionetes. E o Dunk e o Sir Raymond começam a conversar. E o Sir Raymond descarrega todo o seu ódio, todo seu rancor pela família Targaryen. Que tem muita conexão também do que eu falei, coisas que ele menciona ali nessa fala, né, dele, reclamando sobre os Targaryen. É muito relacionado à rebelião. Muitas pessoas foram em guerra pelos Targaryen. E aí, no final das contas, quem acaba só ficando no trono e no luxo são eles, né? Então, muito da população, ela tem ainda esse rancor vindo dessa rebelião que aconteceu. E aí, vemos uma sequência de cenas ali caóticas acontecendo, que é o momento onde a Tancel, ela tá fazendo a apresentação de uma cena onde um cavaleiro, né, mata um dos dragões, e ali está a Aerion, que não gostou muito da cena, porque pra ele o dragão, ele é muito importante, ninguém pode matar dragões, não pode matar dragões. É uma coisa muito simbólica pra Targaryen, né, porque é quase como... Eles podem ver isso como um início de rebelião, então também, né, tá tudo muito sensível entre todo mundo ali. E aí ele vê isso como uma forma de maus olhos, né, ali, e acaba atacando a Tancel. Nisso, o Egg, ele vem chamar o Dunk pra tentar fazer alguma coisa, né, e o Dunk não pensa 2 vezes, ele ataca o Aerion, independente de ser rei, tá mexendo com a mina dele, ele mostra que é cavaleiro, sabe? Mas enfim, então ele realmente não pensa nas consequências e ele vai defender ela, ele acaba agredindo ele. E é claro que a resposta, né, não vai ser das melhores. E o que ninguém esperava, mentira, muita gente esperava, que muitos leram o livro, e porque também eu achei que esse episódio ele deu muita pista de que sim, o Egg era o Aegon, um dos filhos perdidos ali no meio do caminho de Valfreixo, do príncipe Maekar. Ele é irmão do Aerion, né, ele é o irmão mais novo, inclusive enquanto o Dunk tá conversando com o Raymond, acontece uma coisa interessante, que ele conta sobre os 4 filhos. O primeiro é um Daeron, que eles falam que é super bêbado, que tá perdido aí no mundo. O segundo é
o Aerion, que é esse daí, babacão que vocês conheceram. O terceiro, uma curiosidade pra vocês que eu já vou trazer, ele chama Aemon, e ele é o Master Aemon que aparece lá em Game of Thrones, aquele lá que tava lá no, onde ficava o Jon Snow, esqueci o nome, na muralha. Ele acabou realmente indo pra cidadela, virou um Maester e ficou um Maester na muralha, e ele viveu tantos anos ali. Inclusive, em Game of Thrones, ele cita o nome do Egg, né? Ele fala, Egg, eu sonhei que eu era velho, alguma coisinha assim. É muito fofinha essa cena. Egg, I dreamed that I was old. E aí o filho mais novo, que não deu tempo dele falar, né, porque o Egg chegou interrompendo bem naquela hora, ele é o Aegon, né, ele é o Aegon, né, filho do príncipe Maekar, e ele é um Targaryen. Então ele raspou a cabeça, irmão até perguntar, o que você fez com o cabelo? Eu não queria ter os cabelos que nem você. Então ele tem também os cabelos loirinhos ali, e ele sabia, né, que qualquer pessoa que olhasse pra ele ia automaticamente falar que é um Targaryen. Então ele optou em raspar o cabelo pra poder viver como um cavalariço, né. Acho que ele vai explicar um pouco mais do que ele fez e por que ele fez isso, imagino eu, no próximo episódio. Mas o ponto é que aquele momento é uma grande revelação, e é uma revelação com um peso muito grande, porque até então o Egg tava construindo um relacionamento muito legal com o Dunk, e naquele momento ele fica entre a cruz e a espada, que é, ou eu revelo pro Dunk que eu sou Aegon e salvo a vida dele, podendo, né, colocar em risco a nossa amizade, porque eu estava mentindo pra ele o tempo todo, ou eu não falo nada, mas deixo o cara ali se ferrar, sendo que eu poderia fazer qualquer coisa porque eu sou um Targaryen e as pessoas vão me obedecer. Então ali ele escolhe tentar ajudar o amigo de alguma forma, né, e isso vai deixar pra gente, né, algumas coisas a se pensar nos próximos episódios, o que o Dunk vai fazer com essa informação que agora ele tem. E como eu mencionei, eu achei que esse episódio, ele trouxe realmente muitas pistas. Acho que já tem alguns episódios que tá sendo assim, mas esse eu acho que foi muito mais, mostrando que o Egg não era só uma criança comum, não era uma criança qualquer. Ele tem, né, esse passado, ele falava sobre o pai de uma forma, e é curioso, até na hora que ele pergunta, tipo, você conheceu seu pai? Ele, não de verdade, então ele, né, não é um não, tipo, eu sei quem meu pai é, só que meu pai é muito fechado, meu pai não se fala comigo, então assim, tem muitas reticências e muito subtexto em todos os textos e todos os momentos que o Egg tá falando, principalmente sobre o passado dele. Então esse episódio, ele trouxe muito forte isso, né, esses momentos, principalmente a visão ali da mulher, né, que ela fala que ele vai ser um rei, como é que uma criança, sabe? Então assim, tem muitas coisas ali que já estavam dando essa bandeira pra gente de que o Egg era algo a mais, e, né, especificamente um Targaryen. E eu achei muito interessante porque esses episódios, eles estão sendo bem curtos, né, eles estão sendo bem objetivos. Eu citei isso, não lembro em qual dos vídeos, mas eu citei que conforme eu leio, né, eu reli o livro recentemente pra poder falar um pouco melhor sobre eles em comparação aos episódios, né, e você consegue ver claramente os momentos no livro que vão terminar para o próximo episódio. E assim, eu com certeza imaginei que lendo o livro que esse momento seria um momento da revelação, seria uma pausa de episódio aí, né, entre um e outro, seria um cliffhanger aí acontecendo pro episódio, e eu achei muito bem, eu acho que tá bem desenvolvida a série, ela tá conseguindo inserir coisas que agregam ao universo, mas mantendo a fidelidade total à obra. Eu acho muito interessante também os simbolismos que eles trazem em algumas falas que a gente pode passar totalmente batido. Por exemplo, logo no começo, o Egg falando com um cavalo, tipo, legal, ele tá falando com um cavalo, só que aí tem uma fala dentro desse momento totalmente aleatório, onde ele fala, meu pai fala que os cavalos são mais burros do que os burros, mas a verdade é que eu entendo você tem uma personalidade forte, você só vai obedecer quem você quiser. Então ele fala um pouquinho sobre ele mesmo, né? O Egg, ele é um príncipe, ele tem, tipo, né, pessoas que cuidam dele, pessoas que olham pra ele, e ele decide fazer o que ele quer, que é simplesmente ser um escudeiro e seguir com a vida assim. E é muito interessante, mostra um pouco desse simbolismo. E um outro momento também, que é totalmente aleatório também pra quem vê, que é a música meio bizarra que eles estavam cantando sobre a hélice de 3 dedos, que era extremamente vulgar ali aquela música, e o Egg estava ouvindo, tá? Uma criança. E aí ele começa a refletir em cima dessa música, falando sobre, será que ela realmente existiu? E se ela existiu, será que o nome dela era Hélice? Mas será que não é errado, assim, você ser conhecida por uma coisa e não ser o seu nome de verdade? Então é muito, tipo, uma conversa sobre o nome, a importância do nome. E pro Egg é algo que tem valor, assim. Pra ele, um Targaryen, né? Aegon Targaryen, tem um peso, e ele traz isso à discussão com uma música totalmente chula ali, né? Que surgiu. Então a série, ela tá sabendo muito bem construir coisas mais profundas dentro de coisas totalmente rasas ou superficiais ou estranhas até, né? No primeiro episódio, logo eu citei
é a cena do Dunk fazendo, né, suas necessidades em comparação à música de Game of Thrones. Então tem muitos mini simbolismos que estão me deixando muito feliz e muito contente com a entrega dessa série. E só tenho elogios pra ela até agora. Tem mais 3 episódios aí, então que vocês me aguentem por aqui em mais 3 episódios. Inclusive, eu quero saber o que vocês estão achando da série até agora. Se vocês que não leram o livro já imaginavam que o Egg pudesse ser um Targaryen ou alguma outra coisa diferente. E é isso, gente. Não se esqueçam de me seguir por aqui, de se inscrever, de ligar o sininho de notificação pra saber quando tiver vídeo novo, porque eu falo de Dunk e Egg, mas também falo de várias outras coisas, de séries e filmes. E é isso, gente. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!